Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo professora Thaisa de Sá, estarei com vocês na disciplina Estatística aplicada à educação, tá? Tá aí o meu e-mail para que vocês possam, para a gente possa manter contato, para caso vocês tenham alguma dúvida, para quando mandar a resolução definitiva das atividades, certo? Então vamos lá. Para que serve a estatística? Bem, a estatística ela tem um interesse em coletar dados para análise e conclusões para obtenção de tomada de decisões, né? E também ela é empregada para analisar a estatística de empregos, acidentes e muito mais, no que se concerne ao uso da estatística pelos povos da antiguidade, segundo Medeiros, ano de 2007, página 17, tá? O que acontece? O primeiro levantamento estatístico de que se tem conhecimento se deve a Heródoto. Ele se refere, ao estudo da riqueza da população do Egito, cuja então a finalidade era averiguar quais eram os recursos humanos e econômicos dispensáveis para essa construção dessas pirâmides, e isso no ano de 3050 antes de Cristo. No ano de 2238 a.C., o imperador chinês Yuao ele ordenou essa realização de uma estatística com fins, na indústria e também fins comerciais. Então, no ano de 1400 a.C., o famoso faraó egípcio Ramsés II, ele ordenou o levantamento dessas terras do Egito, tá? Isso tudo a gente encontra em Medeiros, ano de 2007, página 17. Então, há muito tempo o homem vem buscando coletar esses dados para que seja feito estatisticamente cálculos, para alguns problemas. E onde é que a gente vê isso com relação à nossa pedagogia? Então, esse problematizando vai esclarecer um pouquinho em quais áreas, se é na gestão, se é como professor, que a gente consegue ver, de fato e precisar desses dados estatísticos. Há séculos atrás, então, a população ela era bem menor, mas com o passar do ano a população ela cresceu muito e de modo muito acelerado. Então, os pesquisadores eles aplicam os princípios da estatística para fundamentar nessas suposições e da metodologia quantitativa. Então, ela serve como investigação em várias áreas. Com isso, nós vamos partir para o pressuposto e nós vamos analisar a seguinte situação. A gente vai supor que trabalha em uma escola e que precisa ser feito um levantamento, de alunos evadidos e matriculados nos últimos anos. Primeira coisa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o comparativo do ano anterior. Então, esses dados, eles precisam ser o quê? Coletados ano após ano, para que a gente tenha, ali os nossos dados para poder ter base ao ano vigente. Ok? Então, a gente vai precisar ter a coleta dos dados do ano anterior. Nós vamos precisar, encaixar cada um em seus turnos, manhã, tarde, noite, suas séries, E ali a gente consegue fazer um dado estatístico desse levantamento desses alunos que foram evadidos, Através de turno, e a gente pode representar através do turno ou através de série, E a gente pode pegar gráficos diferentes, ou pizza, ou barras, enfim. Esses dados para a gestão escolar, eles são primordiais, mas para o professor, onde é que o professor ele consegue, aplicar a estatística? Bem, quando ele faz uma média ou quando ele precisa calcular a presença e ali ele fará uma porcentagem, E aí ele pode representar de diversas formas, ou a média ou a presença desses alunos, tá? Então, você como profissional da educação,
Existem outras formas de utilizar-se a estatística para que ela possa auxiliar a gente nas nossas atividades, tá? Caminhando então com a educação de qualidade e também a gente consegue transformar esses dados, né, matemáticos em informações importantes para a escola, para todo o corpo docente. E como é que a gente faz isso? De 3 formas, tá? A gente precisa ter o conhecimento, ok? E esse conhecimento é o que, professora? É entender o conceito, o objetivo e a estatística em suas etapas. A gente precisa também ter habilidade. Para quê? De quê? A gente precisa ter habilidade para identificar a estatística, né, cursiva e também a inferencial e as técnicas de amostra e também as atitudes, né? Que é saber utilizar as tabelas e os gráficos para analisar os dados. E essas divisões da estatística, né? Então, usualmente a estatística ela pode ser dividida em 2 partes que se interrelacionam, tá? A estatística descritiva, ela tem como objetivo descrever uma situação por intermédio do estudo e também das propriedades de uma amostra. Os procedimentos estatísticos, eles são usados para coletar, organizar, apresentar os dados numéricos por intermédio de gráficos e tabelas. Bom, depois nós temos a estatística indutiva ou inferencial. Já nessas estatísticas, a gente tem as conhecidas certas propriedades da amostra da população por intermédio desses resultados objetivos. No que diferencia? Que essa coleta de dados ela é interpretada, ela infere, ela induz e ela estimula as leis de comportamento para a totalidade ou então parte da população. Então, esse processo, ele faz a generalização, né? Ele gera uma margem de incerteza devido ao fato em que a conclusão ela se pretende obter para que todos esses indivíduos do conjunto analisado, ele possa, assim, então, basear em uma dessas parcelas da totalidade dos sujeitos. Então, assim, quando a gente está fazendo uma eleição na escola e que essa eleição é para diretor, para secretário, enfim, ou grêmio estudantil, o que acontece? Esses dados estatísticos que são colocados antes dessas eleições, ele vai sim induzir a que os alunos façam ali a sua escolha no dia, para o grande dia, né? E assim a gente vê também nas eleições, nos momentos eleitorais, onde passa-se muito esses dados estatísticos, que é feito em uma parte muito reduzida, né? De eleitores, e ali é pego, mas induz muito, interfere muito no total. Ok, então a estatística também, ela possui uma pirâmide da definição. Essa pirâmide da definição, ela revela a importância que não fica somente na organização e também na descrição dos dados, desconhecendo que essa realização, ela existe interferências e ela permite chegar à conclusão que transcende aos dados recolhidos inicialmente, tá? Segundo Crespo, ano de 1995. A análise e interpretações dos dados estatísticos, eles vêm ultrapassando o achismo e permitindo o conhecimento dos problemas de forma mais real e a formulação de soluções apropriadas. Então, a partir da pirâmide, as etapas da estatística, elas devem da base para o topo obedecer, então, a sequência seguinte, que é a coleta de dados. A coleta de dados, ela vai consistir na busca da aplicação dos dados, do fenômeno a ser estudado. Então, ela ocorre após essa definição do problema a ser estudado e é estabelecendo, então, o planejamento do trabalho.
Que planejamento é esse? A forma da coleta de dados, o programa das atividades, os custos envolvidos, levantamento das informações disponíveis e o delineamento da amostra. Então, essa coleta ela pode ser realizada de maneira direta ou indireta, certo? Da forma direta. Quando os dados eles forem obtidos de fonte primária, por exemplo, sobre os elementos informativos de registro obrigatório, nos prontuários dos alunos de uma escola. Então, eu vou lá coletar os dados de forma direta. E de forma indireta, quando essa coleta é proveniente de elementos já conhecidos, né? Então, não se busca ali a fonte. De forma indireta, eu já consigo coletar esses dados. Segundo, a crítica dos dados. Gente, os dados coletados, eles devem ser cuidadosamente criticados. Então, a fim de não se incorrer em erros grosseiros que possam influenciar os dados. Seguidos da apuração dos dados. Tão quão importante, os dados eles são criticados, eles são processados por intermédio de operações matemáticas, né? Usando algum critério, então, de classificação. Esses critérios matemáticos, operações matemáticas, desculpa, a gente vai ver já, certo? Existe também a exposição e a apresentação dos dados. De que forma eu vou apresentar, né, os meus dados? Esses dados, visando que seja mais fácil o exame daquilo que está sendo estudado, os dados eles são apresentados por forma de tabelas ou gráficos, ok? E isso a gente vai ver e vai aprender como expor esses dados. Análise dos resultados. Então, a análise dos resultados obtidos, elas precisam ter base, a induzão e a inferência com o intuito de serem tirados as conclusões e realizadas as previsões sobre o todo, a partir então das informações fornecidas por parte respectiva do todo. Então, essa análise dos dados, antes deles serem ali colocados nesse gráfico, depois de ser colocados nesse gráfico, ele precisa ser minuciosamente analisado, tá? Porque essas conclusões, elas vão causar nessas previsões a partir desse todo, essas informações precisam sim estar com base nesse todo. Então, vai ser analisado porcentagem por porcentagem, tabela por tabela, para que a gente possa, né, representar ali essa análise desses resultados. Pessoal, aqui tem um outro exemplo, que é o seguinte: utilizando uma referência baseada por Brito, apresentando-se como exemplo a situação abaixo. Então, foi realizada uma pesquisa numa escola que atende alunos do ensino médio e EJA, né? EJA, Educação de Jovens e Adultos, no que se refere à idade de alunos e à avaliação geral que fazem da escola. Primeiro, os dados brutos da pesquisa sobre a idade dos alunos e a avaliação que os mesmos fazem da escola são representados abaixo. Olhem aqui, né? Esses dados são dados brutos, né? Então, são dados brutos da pesquisa sobre a idade do aluno, ok? Então, aqui eu coletei de forma em que eu peguei, né, a idade desses alunos, tá? E aqui eu fui dispondo, né, de forma em que agora, após a coleta, eu irei organizar, ok? Então, esses dados brutos da pesquisa sobre a avaliação que os alunos fazem da escola. Percebam que aqui, né, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, eu pensei que tinha... Pronto, estava buscando aqui o marca-texto. Bem, esse aluno aqui, que agora, né, que aqui, nessa posição 1, está com 28 anos, ele vai me dizer que a avaliação que ele faz do ensino, ela é ótima, ok? Assim como... Opa!
Esse aluno aqui, ó, de 25 anos, ele vai me dizer que para ele a avaliação que os alunos fazem da escola, ela é boa. O que a gente pode observar nos dados apresentados, né? Que dessa forma, dificilmente o gestor ele poderia tirar alguma conclusão. Então, será necessário organizar e também apresentar os dados de forma mais clara para que esse gestor ele possa tomar decisões sobre esses subsídios mais sólidos, né? Por mais que eu consiga representar aqui por todas essas idades, né? O que esses alunos pensam através dessa legenda que me diz que O é ótimo, B é boa, R é regular e P é péssimo. Para o meu gestor, né, para o meu coordenador ou para o meu diretor, ficaria difícil concluir algo. Então, o que a gente pode fazer? Os dados já estão coletados, né? O que a gente pode melhorar? Como a gente pode melhorar esses dados, né? Bom, através da construção de uma tabela de distribuição de frequência. Primeira coisa que a gente vai dividir são as idades desses alunos, ok? E depois a gente vai classificar essa avaliação geral da escola. Para quê? Para essa colaboração dos gráficos possibilitar uma adequada tomada de decisão. Vamos ver como é que fica. Então, essa construção de uma tabela de distribuição de frequência, essa daqui, e ali, agora, eu tenho essa faixa etária dos anos e a porcentagem, né? A gente sabe que porcentagem a gente divide por 100, ok? Então, todos esses dados foi feito a divisão por idade de 10 anos. Então, temos aqui de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 até 50, 50 até 60, 60 até 70 e 70 até 80, ok? Eu tenho aqui, então, a frequência desses meus alunos, né? A frequência, quais foram a quantidade de pessoas em que eu tive nessa coleta de dados e aqui a minha porcentagem, ok? A minha porcentagem até totalizar os 50%, tá? Esse gráfico, ele distribuiu a idade dos alunos e ele tem um número de alunos por faixa etária, ok? Que melhoraria, então, a análise total desses dados. E o que ele queria saber mesmo com essa coleta de informações? Ele gostaria de saber qual faixa etária de alunos acha a escola ótima, né? E a gente consegue ver através desses dados que do número da idade 20 até 30, a porcentagem é maior. Então, concluindo-se que de 20 até 30 anos, 35%, né, equivalem, então, gostam da escola, acham a escola ótima, tem boa frequência na escola. Esses dados, eles só foram possíveis ser feitos por conta da coleta, né, da organização por idade e aí da frequência da minha porcentagem, né? E aí eu consegui dispor todos os valores direitinho, né? Totalizando 100% para que a gente possa, então, né? Ter essa estatística, ok? Bom, agora vamos ver população e amostra. Gente, ao estudar a altura dos estudantes de uma sala de aula, a gente deve medir a altura dos mesmos. Então, percebam, a gente vai fazer a coleta dessas alturas. As informações conseguidas, elas são designadas de dados. Então, eu coletei ali a minha fonte de dados. Nesse caso, os dados eles são numéricos, né? Eles vão ser em metros. Então, eu tenho 1,76 metros, 1,55 metros, 1,44 metros, 1,56 metros, etc. Tá? Com o interesse da pesquisa,
se focaliza numa determinada sala de aula, todos os estudantes dessa sala formam a população da pesquisa. Outro conceito em estatística é população, ok? A minha população delimitada aí são os estudantes dessa sala de aula, ok? Qualquer parte dessa população forma uma amostra, certo? Por exemplo, se a sala tiver 50 alunos, todos esses 50 formam a população. Se coletarmos as informações somente de 10, todos os 10 formam uma amostra, tá? Então, 2 conceitos aí para você estudar: população e amostra. População é quando eu pego o todo, né, daqueles dados onde eu preciso coletar, e a amostra é quando eu pego uma parte dela, tá? Então, fiquem ligados que população e amostra, eles são bem diferentes. Possuímos, então, técnicas de amostra. A amostra probabilística, ela é aleatória. O que é isso? Ela não é influenciada pelo condutor da pesquisa. Então, esses elementos, eles são selecionados de forma aleatória e a probabilidade de um elemento da população de ser escolhido é conhecida. Por exemplo, quando eu delimito a idade, então só vão ser coletados para minha amostra pessoas entre 30 e 35 anos. Ali, né, 10 pessoas, né, de 30 e 35 anos. Ali eu já tenho os elementos da minha população escolhidos, né, e ele é conhecido por quem estará fazendo esses dados. A amostra aleatória simples, ela é diferente, porque ela é com base numa lista da população. Realiza-se um sorteio aleatório simples com reposição dos elementos que farão parte dessa amostra. Então, eu tenho ali a minha população completa, repetindo que a população em estatística vai ser aquele meio, né, onde vão estar as pessoas ali, estatisticamente estudadas, e é feito um sorteio simples, né, para esses elementos que farão parte da amostra. Gente, para sortear esses elementos, farão parte da amostra de acordo com uma amostra aleatória simples. E ele pode ser, então, criado uma referência numérica para a população. Então, cada aluno ele será identificado com um número ou não, ou então ele pode utilizar um sistema de sorteio que é completamente aleatório, tá? De uma sacola ou um computador, um sorteio de alunos, número de alunos desejado, porém deverá ter o cuidado de repor sempre os alunos tirados na sacola, para que todos tenham a mesma possibilidade em cada sorteio de permanecer a amostra, certo? Então, esses sorteios eu coloquei aqui para que vocês entendam que são muito simples, né? Quando se é sorteado, quando se tem a amostra aleatória simples, pode se fazer de qualquer forma, ou no computador, numa sacola. Essas técnicas de amostra, no caso da simples, ela realmente é bem simples mesmo, não precisa ter equipamento de última linha, nem nada disso não, é feito rápido e de forma muito prática. O que é necessário é que esse aluno sorteado, ele consiga ser sorteado e obter o número dos alunos desejados, né? Não se pode ali retornar aquele papel. Uma vez sorteado, pronto, ali o aluno ele já está na sua amostra, já pertence à amostra. E temos também a amostragem sistemática, tá? Para então se ocorrer essa amostragem, esses elementos da população, eles deverão se apresentar ordenados e ser retirados periodicamente, tá? De cada K elementos, um é escolhido. Vamos lá para o exemplo.
Apresenta-se então uma população de 258 alunos de uma escola, dos quais deverão, por amostra aleatória sistemática, ser escolhidos 25 alunos, né? Então, eu tenho ali, da minha população, 258, da minha amostra, somente 25. Para que se possa acontecer a seleção, poder ocorrer por intermédio de uma amostra aleatória sistemática. Como é que acontece? Esses elementos da população eles devem estar ordenados de alguma forma, ou lista, ou filas, alfabeticamente, etc. Tá? Então, para que seja possível realizar a amostragem sistemática, deverá se proceder da seguinte forma. Vamos lá ver. Primeira coisa, calcular o intervalo amostral. Por exemplo, na população de 200 brinquedos, para que a gente obtenha 20 amostras, né, sistemáticas, nós podemos retirar os brinquedos de número 10, 20 e 30. E assim por diante, até completarmos as 20 amostras sistemáticas selecionadas. Percebam, o total da população é 200. O que eu preciso ter são 20 amostras. Então, esses brinquedos eles vão ser selecionados, essas amostras, de 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30. Né? Eu posso ordenar ali de forma em que eu consiga essas 20 amostras sistemáticas. Então, para encontrar os pontos onde se realizará a coleta sistemática das amostras, deverá ser dividido o tamanho da população pelo tamanho da amostra total. Né? Define-se, então, o tamanho da população 200, né? Representado pela letra N maiúscula, e define-se o tamanho da amostra total, né, por 20, que são 20 a quantidade de 20 amostras que eu desejo realizar, ok? Então, o intervalo da amostra IA é igual ao número da população dividido pelo número da amostra, que eu tenho aqui 200 dividido por 20, 10, ok? Então, eu terei aqui 10 amostras quando eu tenho a população 200 e a amostra 20. Bom, gente, as estatísticas educacionais. Então, na área educacional, diversos indicadores estatísticos, eles atuam com a finalidade de caracterizar os fenômenos que se deseja estudar, tá? Como coeficientes, taxas, índices, indicadores escolares, tabelas e gráficos, são alguns, né, alguns fenômenos que a gente deseja estudar quando está no ramo, né, da pedagogia. Bom, esses coeficientes, eles resultam da razão de duas variáveis da mesma espécie, sendo que uma está associada a uma parte e a outra está ligada ao todo. Mas como assim, professora? Eu não entendi nada desse conceito. Vamos lá. Existe o coeficiente de aproveitamento escolar, tá? Ele possui uma sigla, que é o CAI, e ele será a razão entre o número de alunos aprovados e o número total de alunos matriculados, tá? Então, o CAI, como é que eu calculo? O CAI é igual ao número de alunos aprovados dividido pelo número total dos alunos, ok? Então, esse coeficiente será 1.500 dividido por 2.000. Aí, eu tenho o resultado do CAI em 0,75. Ok. E quanto às taxas? As taxas elas vão resultar normalmente da multiplicação dos coeficientes por 100. Então, elas originam-se valores percentuais. E onde é que eu aplico a taxa, professora, em pedagogia? Bem, a taxa de aproveitamento escolar, o TAE,
tá? Essa taxa de aproveitamento escolar, ela resulta na multiplicação do coeficiente escolar por 100. Então, o TAE, ele vai ser o coeficiente escolar calculado no exemplo anterior vezes 100, tá? O TAE é igual a 0,75 vezes 100, nós temos 75%. Então, será essa taxa de aprovados nessa escola. Continuando as estatísticas, né? No ramo da pedagogia, nós temos os índices. Os índices, pessoal, eles resultam na razão de duas variáveis diferentes. Então, nós temos o índice em relação ao aluno em turno, e esse aluno em turno, ele vai possibilitar obter um número médio de alunos em determinada série ou ciclo, tá? Série ou ciclo determinado pela letra S e turno determinado pela letra T. Então, o IRAT é igual ao MIS. Continuando, os indicadores escolares. Então, essa taxa de evasão imediata, que é o TEI, ela apresenta, então, a porcentagem de alunos afastados por abandono escolar em relação ao número total de alunos que cursam uma determinada série ou ciclo, tá? S e num determinado ano, T. Bem, essa taxa de incorporação ao sistema, tá? O TIS, ela vai revelar uma porcentagem de alunos novos que estão cursando pela primeira vez a primeira série ou ciclo em relação às matrículas iniciais nessa série ou ciclo, ok? Todas essas taxas, pessoal, é obrigatório nós, alunos da pedagogia, vocês, alunos da pedagogia, né? Para que vocês as conheçam, ok? Principalmente se você for um gestor escolar. Com relação ao aluno e docente, tá? Então, revela-se, então, o número médio dos alunos por docente em exercício no período. Isso quando você for fazer, né, gestor, quantos, para fechar a carga horária daquele meu docente, tá? Então, eu preciso fazer esses cálculos. Ok, vamos lá. Tabelas e gráficos estatísticos. Então, a estatística, ela dispõe por meios apropriados. Para o quê? Para recolher, organizar, classificar, apresentar, interpretar os conjuntos de dados. Para que a gente consiga fazer isso de forma clara, a estatística, ela recorre, então, a tabelas e gráficos. Tá? As tabelas, pessoal, uma tabela ela precisa estar bem organizada, ou em linhas ou em colunas, e ela tem que ter o objetivo de fornecer informações rápidas, também seguras com esse propósito das variáveis em estudo, então possibilitando ações mais coerentes e significativas. Como que a gente pode fazer a elaboração de um gráfico, né? A tabela estatística, né, o gráfico, ele será facilitado se anteriormente ele tiver sido construído numa tabela estatística. E aí, se a gente precisa voltar, a gente precisa pelo menos relembrar o conceito de tabela estatística, que é um quadro que resume a forma compacta e também organizada de apresentar um conjunto de dados numéricos, também visando o entendimento e análise desses dados. Então, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela publica normas nacionais para a organização e a apresentação dessas tabelas. Vamos lá. Quais são esses elementos básicos para se constituir uma tabela? A tabela ela deve incluir uma forma geral os seguintes elementos. Primeiro, o título. Esse título, gente, ele precede a tabela e ele vai explicar resumidamente o dado em estudo. Então, ele vai apontar o tempo, a data, o lugar onde esses dados eles se referem. Depois terá o cabeçalho, que indica o conteúdo de cada coluna. A coluna, ela vai indicar o conteúdo de cada linha e o corpo da tabela ela vai apresentar os dados.
Esses cálculos a gente vai ver na aula 2. Primeiro a gente está vendo todo o conteúdo, tá? Com relação ao arredondamento. Os estudos estatísticos, eles podem facilitar o trabalho ou então, quando a precisão desses valores não é muito necessária, é comum arredondar os valores numéricos, tá? Para a realização desses arredondamentos, a gente tem uma regra. Bom, quando o primeiro algoritmo, após aquele que vai ser arredondado, for 1, 2, 3 ou 4, este algoritmo deverá ser desprezado, conservando-se o anterior. Por exemplo, para que eu faça o arredondamento desse meu número, né, 8,7343669, o número que eu tenho após, né, a vírgula é 73. Olha aqui o 3. Então, eu consigo, né, arredondar esse arredondamento para 73. Mas, se ali, né, eu tenho preciso arredondar o número 71,91436576, né? Ali eu já posso, né, arredondar porque ali eu tenho o 1, eu já aqui na minha segunda casa depois da vírgula. Vamos lá. Então, aqui no 71, novamente, no 71 eu tenho o 7, né? Que foi o meu primeiro número, ok? Esse meu primeiro número, então eu fico com 71,9. No primeiro exemplo, eu tenho aqui o meu 8. Então, não é o número 1, 2, 3 e 4, certo? Então, eu preciso colocar 2 algoritmos após a minha vírgula. Regra. Continuando, um outro exemplo. Quando o algoritmo, após aquele que se deseja arredondar, for 5, 6, 7, 8 ou 9, aumenta-se uma unidade no algoritmo anterior. Nós temos aqui o exemplo 3,75979, né? Então, após a vírgula, eu tenho 75 que vai, né, se encaixar aqui, e aí eu tranquilamente posso arredondar para 3,76. Aqui no caso de 78,887966. Então, eu tenho aqui o 88. Então, eu consigo tranquilamente estar arredondando para 78,9. Pessoal, as medidas de tendência central na estatística mais utilizadas, elas são a média aritmética, a moda e a mediana. E ela será o assunto da nossa próxima aula, ok? Muito obrigada pela essa primeira parte, por assistir até aqui. Eu aguardo vocês até qualquer momento, tá? Beijo para todos e até a qualquer momento.